Olá e seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de CorelDRAW X8. Essa daqui é a nossa segunda aula e aqui dando continuidade ao nosso aprendizado, né? Aprendendo a mexer nesse programa tão maravilhoso que é o CorelDRAW, tá? Então agora vamos ver como criar um novo documento, né? Então a gente teve a aula de introdução, onde eu dei toda ali uma introdução do que a gente vai aprender, né? E tudo mais, me apresentei. E nessa aula aqui eu queria conversar com vocês também um assunto muito importante, que é o assunto da questão do que é o CorelDRAW, por que ele é usado, qual que é a finalidade dele, né? Provavelmente se você está fazendo esse curso, né, ou você quer trabalhar na área como designer, né, então você já conhece o programa, já sabe para que ele serve, ou você é apenas um ali que quer entrar na área porque acha interessante, mas você não sabe para que serve o Corel ainda. Vamos lá. O Corel ele é usado para você criar diversos trabalhos gráficos, desde ilustrações, né, como desenhos, rabiscos e tudo mais, até panfletos, folders, faixas e uma gama de coisas que você pode criar. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui, vou abrir aqui um arquivo. Vamos abrir aqui um folderzinho. Por exemplo, esse folder aqui. Deixa eu só criar o meu documento antes aqui, deixa eu clicar em novo. Não se atente a isso aqui, tá? A gente vai aprender isso aqui detalhado. Isso aqui é só para eu mostrar para vocês aqui o exemplo de trabalhos que a gente pode fazer com o Corel. Mas não se atente, isso aqui a gente vai aprender já a como fazer isso que eu estou fazendo aqui. Então, olha só. Por exemplo, o que dá para criar no Corel, né? A gente pode criar um panfleto que nem esse aqui, do Escola Avançada, por exemplo. Olha só que legal. Né? Então, você pode criar isso aí para uma empresa. Você pode estar ganhando dinheiro com essa ferramenta. Olha que bacana, né? Para você que não conhece o Corel ainda, tá? Se você já conhece o Corel, você pode, inclusive, já partir direto para a prova, tá? Não precisa nem assistir essa aula aqui, que é uma aula mais para a gente falar sobre o Corel, ou avança para o final da aula que a gente vai falar sobre como criar um documento. Mas é importante você assistir mesmo que você já conheça o Corel. Então, usando o Corel, a gente vai aprender a criar esses panfletos, né, para trabalhar para uma empresa, alguma coisa do tipo. Então, a gente vê essa arte aqui, olha como que ficou bonita, né? Então, olha que bacana, tudo isso utilizando o Corel. Então, esses são um tipo de trabalho, deixa eu pegar outro exemplo aqui, que dá para a gente fazer utilizando o Corel. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui, Olha só esse outro exemplo aqui também. Tudo utilizando o CorelDRAW. Então, a ferramenta CorelDRAW serve para isso, para você criar essas artes, né? Também rabiscos, como a gente viu lá no site da Corel, né? Desenhos, animações, personagens. Vou dar um outro exemplo aqui, de personagem para você. Deixa eu abrir um personagem aqui. Então, olha só, esse personagem aqui, por exemplo, né? Esse soldadinho aqui, tudo isso aqui é feito no Corel, ou Corel, né? Ou Illustrator, mas no curso aqui a gente vai ver o Corel, tá? Então, isso daqui, feito tudo no Corel, tá vendo? Então, para isso que serve o Corel, para você criar esse design gráfico, criar faixas para loja, sabe aquelas fachadas que você vê na loja? Tudo isso é feito no Corel, banner feito no Corel, tudo isso é feito no Corel, tá? Então, o foco desse curso é justamente isso. A gente vai ter no final do curso algumas dicas de como criar panfletos bacana, bonito, atrativos, né? E também, inclusive, até como divulgar o teu serviço para você conseguir clientes e conseguir se manter só trabalhando com o CorelDRAW, tá? Então é para isso que vai servir o Corel, você vai conseguir criar essa gama de trabalhos aqui, ok? Então, deixa eu apagar esses arquivos aqui, vamos voltar do zero para a gente entrar realmente no assunto da nossa aula, que é como criar um novo documento. Então você entrou no Corel, vai aparecer aquela tela de boa-vinda, a gente já mostrou nessa tela aqui, você vem aqui e fecha ela. Então tem duas maneiras de você criar um documento, ou pela tela de boas-vindas, olha só, quando você abrir vai cair aqui, você clica em novo documento, ele vai te perguntar as dimensões do documento aqui. Então, você consegue criar um documento por aqui. Eu não uso muito, tá? Eu prefiro fechar aqui e vir aqui em cima, mas isso é uma coisa minha, tá? Então, aqui em cima, é uma outra, né, nesse ícone que vocês estão vendo, é um outro jeito de você criar um documento. Tem também aqui em arquivo novo, que você também pode criar um documento. Todos eles dão o mesmo resultado, tá? Eu sempre utilizo aqui, nessa folhazinha de papel, porque para mim é normal e funciona bacana. Então, quando você clicar, ele vai abrir, né, em uma das três opções ele vai abrir essa caixa de diálogo aqui. Aqui a gente tem algumas informações importantes para a gente trabalhar, tá? Primeiro aqui é o nome do documento. Então, por exemplo, digamos que eu estou fazendo um panfleto para a loja. Então, eu coloco o nome do meu documento aqui, tá? Destino pré-definido. Aqui é onde que ele vai salvar, né? No caso aqui, a questão das cores dele, né? Então, olha aqui, destino pré-definido aqui, por exemplo, RGB, CYK, que é para impressão, né? Padrão CorelDRAW, web, etc. Então, eu sempre costumo deixar em personalizado. Se eu estiver fazendo alguma coisa que vai ser impressa, eu coloco
CMYK, que é para impressão. Se eu estiver fazendo alguma coisa para a internet, para publicar no Facebook, por exemplo, eu utilizo o RGB, que é para internet. Então, tem essas duas diferenciações nas cores, tá? Vai ter o RGB, que é voltado para a tela de telefone, computador e tudo mais, e vai ter o CMYK, que é voltado para impressão, né? Papel que você vai imprimir na gráfica. Então, se atente a isso para quando você for criar o seu documento. CMYK serve para quê? Muito bem, para impressão, para você criar panfletos. E RGB, para que ele serve? Muito bem, serve para telefone, né? Ou seja, artes digitais, TV, celular, tudo que for passado em tela é o RGB. Então, aqui no exemplo, eu vou deixar selecionada a opção RGB, que eu pretendo criar aí um panfleto que vai ser postado no Facebook. Aqui embaixo a gente tem um tamanho, então aqui ele já me dá alguns tamanhos pré-definidos de papel. Olha só, a gente tem, por exemplo, o A0, né? Tem o mais comum aí, que é o A4, que inclusive vem padrão no Corel, né? Então tem o A4, que é aquela folha que a gente conhece, né? Que imprime trabalho de escola e etc. Então isso aí não é novidade, todo mundo conhece o A4. Tem o A3, tem a carta, o ofício, né? O tabloide. Então tem uns tamanhos aqui pré-definidos. Digamos que o teu cliente chega para você e fala, ó, eu quero criar um panfleto A5. Aí você vem aqui e seleciona A5. Tá correto o tamanho e a definição do projeto? Não tá correto. Por que não tá correto? O cliente pediu que era para impressão. Olha só, RGB. RGB não é para impressão. Tá? Então, eu tenho que colocar aqui, ó, CMYK. Tá? Então, observe um detalhe legal aqui. Ó. Se eu colocar aqui RGB, ele muda para A4. Tá vendo aqui? Ó, porque são padrões pré-estabelecidos para mim. Então, por exemplo, se o meu cliente quer A5 e eu selecionar, observa que ele vai ficar personalizado. E aqui também eu preciso mudar para o formato que eu vou trabalhar. RGB é para internet, CMYK é para impressão. Tá? Então, eu vou colocar RGB. Vou colocar aqui, no caso, como eu falei, esses tamanhos são pré-definidos, eu não vou trabalhar com eles, tá? Mas se você quiser, você pode selecionar. Então, tem aqui, ó, página web, tela cheia, extrato, olha só, encarte, tem vários projetos já prontos aqui, que ele já vai abrir no tamanho certo. E logo em seguida aqui a gente tem o tamanho, a largura e a altura. Então, por exemplo, eu vou selecionar A4, ó. Observe que ele já me deu um tamanho de 210. Se eu selecionar A3, ele já vai mudar esse tamanho. Então, aqui ele já preenche para mim automaticamente o tamanho desse papel. Tá? Então, aqui no caso, ele já veio no tamanho A4, né? Ele vai estar em milímetros, tá? Então, a medida dele vai estar em milímetros. Eu consigo mudar aqui para pixel, né? Que é, o que é pixel? Pixel é o que se trabalha nas telas digitais, celular, tablet, tudo isso vai utilizar pixel, tá? A gente tem aqui outras medidas como os pés, jardas, milhas, centímetros, metros, que são as mais usadas, né? Centímetro, metro, quilometragem e assim por diante. Isso aqui vai depender do teu projeto. Então, por exemplo, se você está fazendo uma lona que é muito grande, você vai usar um metro. Se você está fazendo um panfleto, você usa centímetro. Se você está fazendo uma coisa que é pequena, você pode usar milímetro. Ou até panfleto também dá para usar um milímetro. Então, é assim que se trabalha com as medidas aí, tá? Aqui teremos a orientação da página. Então, a gente tem aqui no formato retrato, que aí vai ser aquele formato em pé. E o formato paisagem, que é aquele formato deitado. A página ela vai ficar deitada. Eu vou ensinar depois como trocar isso aqui na prática. Vou deixar aqui em retrato. E aqui o número de páginas, ou seja, quantas páginas esse projeto vai ter? Digamos que eu estou fazendo um panfleto frente e verso, então vai ser 2 páginas, eu defino aqui. Ah, eu esqueci de definir, posso mudar depois? Pode sim, sem problema nenhum, a gente vai aprender, tá? Então, se você quiser definir já aqui, você define, se não, deixa um mesmo. Aqui a gente já viu que é o RGB, né? Então aqui, ó, não tem muito segredo, aqui embaixo, né, o RGB. Eu já expliquei para que serve cada um. O RGB é para internet, para meios digitais, e o CMYK é para impressão. E aqui a resolução da renderização. O que é isso aqui? Isso aqui é a qualidade da tua imagem, ou seja, quando tu salvar, é a qualidade dela. Lembrando que quanto maior a qualidade, mais pesada a tua imagem vai ficar, ou seja, mais espaço ela vai ocupar no teu HD, no teu pendrive, no teu celular. Por padrão, a gente recomenda deixar em 300, se você estiver fazendo um trabalho com uma empresa que vai imprimir, deixe em 300 dpi. Tá? Se você está fazendo um trabalho para a internet, eu costumo deixar em 200, por exemplo, tá? Para não ficar muito pesado. Mas, geralmente, também eu utilizo o 300 ali quando eu esqueço de colocar o 200. Isso aqui é a qualidade, vai interferir diretamente na qualidade da tua imagem na hora que tu for salvar. E aqui é o modo de visualização, que a gente não vai falar muito sobre isso aqui, porque não tem muita usabilidade dentro do sistema, tá? Aqui embaixo tem outras configurações também que a gente não vai adentrar, como configuração de cores, que a gente já viu lá em cima. Basta você selecionar aqui e tá tudo certo. Descrição também, que a gente não vai mexer. E pronto, você configurou aqui a sua página, definiu o tamanho, o que você faz? Clique em OK. Só que aqui, ó, está selecionado A4 e eu não quero criar uma artezinha para o Facebook. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou aqui dentro, vou mudar para pixel, eu vou digitar o tamanho que eu quero, de 800, ó,
observa aqui que ele vai mudar automaticamente. Olha só, quando eu dar um Tab, tá? Então, se você tiver aqui e apertar Tab, ele vai te jogar para a coluna do lado aqui, ó. Tá? Então, você clica, ó, e 800 pixels. Então, eu vou criar um documento no tamanho de 800 por 800, cor RGB, porque é o documento para a internet. Eu vou clicar em OK. E ele abriu para mim aqui o tamanho, né, no tamanho de 800 por 800. Então, tá aqui o meu documento, tá vazio, não tem nada, né? E aqui em cima a gente tem, ó, posso mudar o tamanho por aqui se eu quiser. Então, eu esqueci que era 900, então eu digito 900. Ele vai atualizar para mim aqui em tempo real. Vou colocar 1500 aqui, por exemplo. Ó, já atualizou, ficou mais comprido, né, a arte aqui. Então, por aqui também a gente pode alterar o tamanho. Lembra que eu falei também que é possível alterar a orientação? Então, aqui, ó, retrato, ó, paisagem, retrato e paisagem. A gente pode mudar por aqui. Essas outras ferramentas a gente vai aprender no decorrer do curso. Então, é assim que você cria um novo documento no Corel, tá? É bem simples, não tem muito segredo, é só vir aqui, né, e preencher as informações. Se você não entendeu, volta a aula aí e assiste de novo. Tá bom? É isso, um abraço. Meu nome é Léo Freitas, sou instrutor e professor da Escola Avançada. Um abraço e até a próxima aula.